Axé, Saravá, Mojubá, chegamos aqui à segunda parte da quinta semana. Agora a gente vai falar o que é Umbanda, finalmente, né? Para entender o que é Umbanda é preciso estudo, como eu sempre falo, tanto nas aulas presenciais que aplico, quanto nas aulas EAD, nós precisamos estudar. Em teologia de Umbanda, vamos passar aqui de 6 meses a 1 ano estudando Umbanda de forma séria, objetiva e clara, e falar e explicar o que é Umbanda de forma muito ampla. E a gente pode considerar 2 maneiras de se estudar a religião, ou uma religião, seja ela qual for. Essas 2 maneiras são de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, estudar a religião de dentro para fora é o que a gente está fazendo aqui. É o estudo de teologia de Umbanda, um estudo teológico. E a teologia de qualquer religião é o estudo do religioso estudando a sua religião. E teologia também é uma ciência. No entanto, é a ciência dos religiosos. E cada religioso dentro da sua religião, cada pesquisador da sua própria religião produz a teologia. Então podemos dizer que teologia é um estudo que é um estudo científico, porque deve ser um estudo baseado na razão, com metodologia. Então é um estudo que a própria religião produz por si mesma, e esse é um estudo teológico de uma determinada religião. E existe outra forma de estudar a religião, que é a forma de fora para dentro. E de fora para dentro é chamado de estudo de ciências da religião, ou ciências das religiões. Esse é um estudo de fora para dentro. Todas as ciências humanas podem se debruçar no estudo sobre o que é religião. É possível identificar um estudo de uma pessoa que não são umbandistas. Logo, portanto, é possível identificar um estudo de pessoas que não são umbandistas estudando a religião de Umbanda. E nesse momento é bacana a gente identificar o que existe de estudo científico, o que vem pela sociologia, o que vem pela antropologia ou por qualquer outro cientista e pesquisador fora da Umbanda. E isso é importante porque costuma-se dizer, como eles não são umbandistas, o seu estudo é neutro. E aí a gente vai ver que nada, ninguém é realmente neutro, porque você é sempre influenciado por seus interesses, pelo seu campo de atuação, pelo seu olhar, pela sua verdade, pela sua visão de mundo e pelo contexto de época que você está vivendo. Ainda assim, é importante identificar que foram estudiosos das religiões afro-brasileiras. Sabemos que a Umbanda é uma religião brasileira, mas os seus estudos de Umbanda de fora para dentro começaram por meio de estudiosos que se interessavam pelas culturas afro-brasileiras. Isso vai nos mostrar, isso vai dar chão para a gente, a base para afirmar quando surge a Umbanda. Porque esses estudiosos, pesquisadores, podemos começar inclusive na Bahia com Nina Rodrigues, e esse brasileiro que era um médico, foi o primeiro a se interessar pelos estudos da religião afro-brasileira. Isso aconteceu lá em torno de 1890. Nina Rodrigues escreveu o primeiro livro chamado Os Africanos no Brasil. E também escreveu um outro título chamado O Animismo Feticista dos Negros na Bahia. E Nina Rodrigues, como eu disse, foi o primeiro a se interessar por este estudo. Ele passou a frequentar barracões de candomblé, passou a frequentar centros, terreiros, núcleos, onde todos os lugares onde ele encontrasse a expressão religiosa da prática afro-brasileira. E esse livro, Os Africanos no Brasil, foi reeditado pela editora Madras, inclusive. A mesma editora que publicou o meu livro, o livro do Alexandre Comino, livros de Rubens Saraceni. E hoje é possível você comprar e ler esse livro. Nina Rodrigues é completamente preconceituoso, ele é apaixonado pelo candomblé e ainda assim é profundamente preconceituoso, como eram todos os cientistas da sua época. E outros colegas de trabalho, cientistas,
Costumavam até dizer que Nina Rodrigues estava maluco por frequentar casas de religiosidade negra. Não podemos esquecer que estamos falando lá da época de 1890. E ali, esse médico legista levantava teorias na época, costumava dizer, afirmava com convicção que o negro tinha menor capacidade intelectual que o branco, inclusive usando para isso as medidas do crânio. Afirmava que o negro tinha o crânio diferente do crânio do homem branco, e isso seria uma evidência de que a forma de funcionar daquele cérebro era uma forma deficiente com relação ao homem branco. E com base nessa suposta diferença de um preconceito acadêmico e oficial das ciências médicas, e outras mais, logicamente, Nina Rodrigues afirmava que a experiência religiosa do negro, que inclui o transe, ele afirmava que essa experiência religiosa era como se fosse uma doença. Essa experiência da incorporação ele considerava um desequilíbrio e que isso era nato do negro, devido à sua qualidade cerebral. Então a gente pode ver que o preconceito era muito grande e Nina Rodrigues representava este preconceito. Agora, o que há de interessante na leitura é que, se você colocar de lado o preconceito dele, que é um preconceito de classe científica da época que viveu, você vai conseguir ver na obra que ele é um apaixonado pelo candomblé, apaixonado pelos cultos de nação. Ele descreve em detalhes os trabalhos, ele descreve os orixás. E no estudo de Nina Rodrigues não aparece Umbanda, porque é em 1890. Não existe Umbanda nesse tempo, muito menos na Bahia. E esse autor descreve tudo o que ele encontra de religiosidade afro-brasileira na Bahia. E ali tem uma curiosidade, uma peculiaridade. Ele encontra lá um ritual chamado cabula, inclusive nome esse que gerou o nome de um toque que a gente toca hoje na Umbanda e também no Candomblé. Nina Rodrigues descreve o cabula como um ritual banto. E vamos relembrar, são considerados de origem banto. Todas as culturas africanas pegam a religião de Angola e Congo. São considerados sudaneses na África aqueles que estão na região da Nigéria e do Benin. Banto, então, pode ser a cultura angolana, pode ser a cultura do Congo, pode ser a cultura cabinda, ou de mais algumas nações daquela região. E Nina diz, a cabula é um ritual banto, é um ritual em que o embanda ele entra na mata com uma vela apagada na mão e ele volta com a vela acesa. Esse embanda, esse sacerdote de cabula, ele entra em transe e faz uma sessão chamada engira. E nessa engira ele tem um auxiliar chamado, sabe o que? Vamos ver se vocês vão adivinhar, chamado Cambone. Então ele descreve a cabula, que tem muitas semelhanças com a Umbanda, mas não é Umbanda. Então na obra de Nina Rodrigues ajuda a gente a identificar esse preconceito científico. E Nina também pesquisou de tudo e não encontrou a Umbanda naquela época. No Rio de Janeiro, um jornalista com o pseudônimo João do Rio, em 1904, veja bem o ano, 1904, João do Rio pesquisou todas as formas de religião que havia no Rio de Janeiro. E em 1904 ele encontra lá religiões evangélicas, as formas do cristianismo, e ele encontra variações dos cultos de nação. E também não existe Umbanda na obra de João do Rio em 1904. Preste atenção nessa data. E o livro do João do Rio também foi reeditado e se chama As Religiões do Rio, do autor João do Rio. É possível encontrar esse livro nas livrarias ou em sebos na internet. Então, João do Rio descreve todas as religiões no ano de 1904. E ele não fala nada, absolutamente nada, sobre Umbanda. E estes fatos são fatos marcantes e servem para a gente como base para dizer que até na obra de João do Rio não existe Umbanda. Todos os estudiosos, desde Nina até João do Rio, em 1904, não relatam nada sobre religião de Umbanda. E isso ajuda
a nossa teologia colocar data 1908, data essa que Zé de Moraes fundou a religião de Umbanda como um marco iniciático desta religião. E assim continuamos com os estudiosos. Então, depois de Nina Rodrigues, depois de João do Rio, o próximo estudioso que precisamos citar aqui e que tem uma obra importante relacionada a tudo isso que a gente está falando, e agora já vem com menos preconceito do que Nina Rodrigues, é o autor Arthur Ramos, um profundo estudioso da religiosidade afro-brasileira. E o ponto de vista de Arthur Ramos é o estudo das religiões afro-brasileiras. E ele está lá na década de 30. Então aí já existe a Umbanda. Arthur Ramos encontra a Umbanda pelo fato dele ser um estudioso das religiões afro-brasileiras. O seu ponto de vista, sua perspectiva é a partir dos cultos de nação, do candomblé e de suas variações. E Arthur Ramos, no livro O Negro Brasileiro, Arthur identifica a etimologia. Ele é o primeiro acadêmico brasileiro a identificar na década de 30 a etimologia da palavra Umbanda. Ele identifica a palavra Umbanda, a palavra Embanda e a palavra Quimbanda com K, como a gente falou na aula anterior. Ele identifica essas palavras e ele fala, aqui no Brasil, o Embanda é um sacerdote de macumba. Lembrando que no Rio de Janeiro, macumba era o culto afro-brasileiro angolano. Ele fala superficialmente da Umbanda. E o olhar dele para a Umbanda naquela época ainda era um olhar de sincretismo. E Arthur Ramos faz outra afirmação muito importante. Ele diz: não existe pureza em religião. Todas as religiões nascem de outras religiões. Então não existe pureza. Isso é importante porque muitos dizem que a Umbanda é pura, a Umbanda é verdadeira, a Umbanda é suprassumo. É que há fundamentação de uma religião, o que é Umbanda. No momento em que estamos dizendo aqui que a minha Umbanda é pura, eu estou dizendo que as outras formas de Umbanda não são puras. Ah, mas isso quer dizer que minha Umbanda não tem candomblé, não tem espiritismo? Não, a Umbanda recebeu influências dessas religiões. Não falamos em pureza, mas falamos em unidade. Então, uma colocação importante no estudo de Arthur Ramos, como uma pessoa que está fora da Umbanda, para a Umbanda, numa época em que ninguém ainda consegue enxergar a Umbanda como uma religião, e ela é muito mais vista por Arthur Ramos como um sincretismo. Arthur Ramos é o primeiro a afirmar no livro O Negro Brasileiro que Umbanda é uma religião afro-hindu, católico, espírita e ocultista. E essa talvez seja uma das melhores definições de Umbanda para quem está olhando de fora da religião. Quem está olhando de fora vê na religião de Umbanda a influência da cultura africana, a influência da cultura hindu, a influência do catolicismo, do espiritismo e do ocultismo. Então, Umbanda é riqueza cultural, mas tem um eixo, e esse eixo é a sua unidade. E esse eixo de unidade é que define a Umbanda como religião. Mas fica aqui a critério de estudo essa definição de Arthur Ramos, um cientista, um pesquisador, alguém que deu uma base de estudo o que será ou seria em um futuro uma antropologia da religião de Umbanda e parte de um sociólogo da religião de Umbanda. Mas vamos continuar essa nossa aula na próxima parte, na próxima aula. Chegou aquele momentinho da gente tomar mais um cafezinho, uma aguinha, correr ali no banheiro e voltar aqui para estudar mais um pouquinho. Axé, até lá!